Olá, queridos! Aqui quem está falando é o Júlio Santos, sou aqui da Nova Sião Digital. Estamos começando aqui mais um programa especial. Agora, nesse ano de 2022, estamos começando com um Janeiro Branco, especial Janeiro Branco. E eu sou o Júlio Santos, vamos estar fazendo essa programação especial para você. Está aqui comigo apresentando também o Glauber. É isso, pessoal. Muito bem-vindos. Começar o ano falando de saúde mental é importantíssimo. Eu sou o Glauber Dias e é uma honra estar aqui participando e vamos fazer de tudo para que esse programa edifique a vida de vocês, para que o conteúdo que vai ser gerado aqui fale aos corações, então que o Senhor possa nos usar. E a gente tem como convidada hoje a especialista em saúde mental e missionária também, Sandra Trindade. Sandra, fala um pouquinho para o pessoal, dá um oi para os nossos ouvintes, espectadores que vão estar no YouTube e também no Spotify. Oi, estamos aqui a convite do Glauber e do Júlio e é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante com dúvidas, talvez, que vocês tenham e que serão abordadas aqui nesse momento. Sou Sandra Trindade, missionária da Assembleia de Deus, Ministério Apacentar, pastor Alexandre Monteiro. E estaremos aqui numa conversa para tirar dúvidas, talvez, que vocês tenham, como eu falei. E a minha especialização é terapia sistêmica, abordagem sistêmica, familiar, casal e individual. Perfeito. Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Tudo que começamos é bom começarmos com oração, né? Com certeza. Verdade. Quem conduz? Para o ímpar, para aí. Não, vai você. Então vamos. Pai, te damos graças por mais esse dia que estamos aqui e queremos entregar esse bate-papo descontraído sobre o Janeiro Branco. Ó Pai, em tuas mãos, a tua filha Sandra, o teu filho Glauber e eu. Pai, que possamos alcançar vidas através desse bate-papo. Seja conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E vamos lá. Vamos lá. Vamos. Sandra, primeira pergunta. O que é a terapia sistêmica? Existem outros tipos de terapia? Como é que funciona isso? O pessoal pode estar perguntando, né? De que a Sandra cuida? É da família? É individual? Como é que é isso? Vamos falar primeiro da terapia sistêmica, Tá. né? Se tem alguma diferença, como é que é? A terapia sistêmica é uma abordagem. Como tem várias abordagens dentro da terapia. Temos a terapia psicanalítica, temos a terapia Gestalt, Junquiana, TCC, cada uma dentro de uma abordagem específica, com tarefas e um trabalho específico. Sim. A abordagem sistêmica é uma abordagem que eu gosto, que eu trabalho e que tenho visto um resultado bastante efetivo e eficaz. O que consiste, né? Essa é a dúvida. O que consiste a terapia sistêmica? A terapia sistêmica vê a família como um sistema. Sim. Então, é como se fosse um motor de um carro, formada de peças. Se uma dessas peças não funciona, a engrenagem não funciona. Eu não vou me aprofundar muito na teoria da abordagem, mas eu vou, de uma forma bem clara, explicar. Uma família tem uma história, um indivíduo tem uma história. Todos nós fomos feto, fomos bebê, criança, adolescente, adulto, e a vida é movimento. Verdade. Então, a terapia sistêmica, ela trabalha dentro do que você traz como sintoma. A terapia sistêmica, ela não fica trabalhando no sintoma. Ela vai buscar a causa através de investigação, diagnóstico e intervenção no decorrer do processo terapêutico. Isso é a terapia sistêmica. Você traz um sintoma, me apresenta, meu sintoma é depressão, meu sintoma é síndrome do pânico, meu sintoma é ansiedade, não sei me relacionar, seja qual for o problema, a terapia sistêmica, ela recebe o seu sintoma e vai dentro da sua história, com técnicas, com perguntas, com trabalho específico e direcionado, e localizar aonde tem um trauma, onde tem um embaraço,
para que a gente possa entrar Porque com uma a causa intervenção. do problema muitas vezes está lá no passado, né? Sim, Está lá atrás, sim. lá na infância. Sim, E sim. até a gente estava batendo um papo antes, né? Que a gente estava aproveitando um Isso. pouquinho de Sandra Trindade, até na gestação, né? Sim, até no período porque nossa história, as pessoas acham que nossa história começa quando nascemos e muitos acham que começa já na adolescência. Aham. É Né? quando temos consciência, lá dos 7, 8 anos, tal. começa- Exatamente. E você ouve muito dizer assim, os pais, os avós, os tios, pode falar, criança não entende. Criança entende, criança é inteligente, criança junta uma conversa aqui, outra conversa ali, e criança vai montando do seu jeito de interpretar. Uma família que tenha 4 filhos, cada um interpreta um episódio, o mesmo episódio de uma forma, por conta da nossa individualidade. Então, a gente faz técnicas para que, quando o paciente chega no consultório, trazendo o seu sintoma, trazendo a sua dor, a gente comece uma investigação desde a história, que aí vai gerar um diagnóstico, que podem ser vários, tá? A gente achou um embaraço, aqui tem um embaraço. Exemplo, um luto não elaborado paralisa. Pode paralisar na infância, pode paralisar na adolescência, pode paralisar um adulto, chefe de família, perdeu algo significativo. Quando fala de luto, a gente pensa em morte física, né? Verdade. Mas a gente faz luto porque perdeu o emprego, faz luto porque acabou um namoro, Sim. faz luto porque perdeu uma pessoa, faz luto porque não consegue se realizar na vida, não tem algo definido. E esse luto, que é uma perda de algo significativo, faz luto porque perdeu um animalzinho de estimação. Se ele não for elaborado, ele paralisa o indivíduo. Então, quando você vê um adulto, um jovem paralisado que não se desenvolve, provavelmente ele tem um luto não elaborado. Entendido. Vamos falar um ponto aqui importante, porque a gente falou aqui de infância, falou de adolescência, queria falar um pouco de encontro. Queria que você contasse para a gente como foi a sua jornada cristã, o seu encontro com Cristo, se já foi uma coisa de berço, se não foi uma coisa de berço, porque hoje hoje é missionária, né? Mas e ontem, e antes? Como é que foi esse encontro? Porque é um momento maravilhoso na vida. O vida. currículo é extenso, né? Missionária, não sei o quê, terapeuta, e tem coisas que ela não falou ainda. E uma coisa muito importante que a gente gosta sempre de saber é do testemunho, de como foi o teu encontro com Cristo, de como acontece a tua jornada cristã. Sim. Quando eu tinha 20 anos, eu não sou de berço evangélico, lamento isso muito, mas quando eu tinha 20 anos, minha mãe se converteu. E minha mãe orou por mim durante 20 anos. E eu dizia para ela que eu não queria ser crente, que ela não orasse por mim e que eu não queria ser muito menos assembleiana. Eu sou assembleiana há 26 anos. Já dirijo ainda hoje vigília, culto de libertação, ministro a palavra, faço parte de círculo de oração, tenho uma vida muito intensa com Deus na obra, trabalho na obra. Fui secretária de igreja num ministério durante 8 anos e num outro ministério que eu estou atualmente 4 anos. Agora que eu não estou mais com esse cargo de secretária da igreja. Mas a minha vida cristã, depois que eu conheci Deus, eu não conhecia, eu percebi que eu ele tinha algo comigo e ele me protegeu em algumas... É que eu não posso aqui estar contando todo o meu testemunho, que a gente vai levar muito tempo. Mas eu vivi coisas que eu entendi depois que eu me converti. Nossa, Deus já era comigo, você mesmo viu eu agir, não né? tendo... mesmo eu não tendo né? intimidade. Deus tem um plano na vida de cada um, né? Um que eu preciso falar, que foi muito lindo, que me marca, eu era secretária executiva. Desde com 18 anos fiz um concurso público, passei, trabalhei nessa empresa há 28 anos e sempre fui muito bem sucedida profissionalmente, porque era legal. Deus comigo. Eu sempre achei que era por minha inteligência. Não. Hoje em dia, eu louvo a Deus todos os dias, agradeço pela profissão que eu tenho de terapeuta, porque ajudo pessoas e amo o que faço.
mas eu sou totalmente grata a Deus e dependente dele. E sei que estou onde estou porque ele me trouxe até aqui. Reconheço isso. Só que antes de conhecer Deus, eu achava que era o que eu era, porque todo mundo falava que eu era inteligente, então eu absorvi aquilo. Eu tinha, sabe esses folhetos que é tão importante evangelizar com folheto? Sim. Eu tinha um folheto com Salmo 91. E esse folheto, eu enrolei e ele ficava na minha lapiseira. E era no Salmo 7. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Uma promessa. Sim. Eu não tinha a menor noção. Minha mãe orando por mim, 20 anos. Não desista dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Continue orando. A importância da oração. O valor da oração. E minha mãe orando, e eu com aquele... Então, tinha momentos, como era uma empresa mista, política, quando virava o governo do Estado, mudava a diretoria. E, às vezes, eu tinha que mudar de andar, enquanto secretária executiva. As outras secretárias ficavam nervosas, com medo de não ficar qualificada e ficar, tipo, na estante, né? Fora da função. Não podia perder o cargo, porque eu era concursada. Mas ia ficar sem atividade. E eu não tinha esse medo, eu esperava. E chegava o próximo diretor e eu me dava muito bem, trabalhava, sempre trabalhei, sempre fiz o meu trabalho com muito prazer e alegria. Conclusão. Um belo dia entra uma empresa, um banco, para sanear a minha empresa. E éramos, ao todo, nos andares distribuídos, 17 secretárias executivas. E eu ali, eu fazia parte dessas 17. De pronto, 12 foram demitidas, ficaram 5. Eu ainda não tinha intimidade com Deus, não estava na presença de Deus. 5. De 17, 12 foram demitidas, ficaram 5. Para serem demitidas. Conclusão, eu fiquei. Então, mudou toda a dinâmica do trabalho. Era uma sala com 5 secretárias e um salão, empresa privada, diferente de estatal. Sim. Um salão com 15 diretores. Cada secretária daquela iria atender um diretor. Só que minhas colegas tinham medo de ir nesse salão. Aí, quando só eu ia, porque eu sempre trabalhei. Eu não era porque eu era concursada. Não se escondia, né? Eu não me escondia, eu sempre trabalhei, por isso eu me destacava. Mas hoje eu vejo, eu me destacava porque a mão de Deus estava sobre mim. Tudo tem um propósito. Não tudo tem um propósito. Conclusão, chegava lá na sala, os 15, eles todos me chamavam, Sandra, 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 e eu ia atendê-los. O diretor de recursos humanos, aí eu fiz uma pregação esse domingo sobre Neemias, quando ele foi triste, com semblante triste, servia ao rei, que ele era copeiro, e o rei perguntou a ele, por que você está triste? E ele explicou que era por causa do povo. E Deus achou... E aquele rei achou graça. Deus fez com que o rei desse atenção àquele copeiro, percebesse a tristeza. É verdade. Né? E desse as cartas e autorizasse ele ir. E ainda perguntou, quanto tempo você vai ficar lá? Né? Fiz uma orientação, mas Deus tocou naquele rei. E Deus tocou naquele diretor de recursos humanos que me chamou e falou assim, olha só, nós estamos aqui para demitir, porque a empresa está sendo saneada porque vai ser vendida. E nós precisamos tirar funcionários. Se você continuar fazendo sozinha, você vai errar. E eu vou ter que te demitir. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te promover, inclusive financeiramente, e você vai lá dentro, dá para as secretárias o que os diretores te pedem, elas vão fazer e você corrige, porque elas não trabalham direito, e você traz. Se tiver erro, é você que é a responsável. E ele me promoveu. Eu não conhecia Deus, mas daí eu já comecei a buscar, né? Porque quando a coisa aperta muito... A gente corre para ele, né? A gente né? vai para onde? Eu tinha coberta de oração, eu fui para Deus. E quando eu fui para Deus, eu comecei a entender que o que aconteceu comigo não foi pela minha competência, pela minha inteligência, pelo que eu sabia, por eu ser uma boa funcionária. Foi porque a mão de Deus estava sobre mim. Então, no momento que todas as 4, depois, foi 2 anos e meio esse processo, foram demitidas, eu apaguei a luz da empresa e eu fui com a empresa que comprou. Entendi. Então, veja bem, aí eu entendi que Deus era comigo. Quando acabou o processo, eu já estava, já tinha aceitado Jesus, já estava até batizada nesse período. Mas foi preciso que Deus
eu passasse por uma situação... Foi preciso o barco balançar, né? Muito. Foi uma ondas altíssimas, mas eu consegui entender que aquele versículo era uma promessa de Deus na minha vida e que ele cumpriu. Foram 13 mil funcionários demitidos. Não só eu, um pouco de remanescente ficou, porque tinha um conhecimento de algumas áreas bem específicas. Sim. O diretor ainda me apresentou para o banco comprador e falou assim para eles: ela conhece o banco porque ela está aqui desde os 18 anos de idade. Ok? Então, eu já tinha os meus 40 anos, né? E ele me apresentou com boas referências, tipo, deu uma carta de referência, né, que a gente vê na Bíblia, né, que dá a carta de referência para os homens de Deus. Sim. E eles me deram uma carta de referência e falaram: ela é excelente. Ela é uma aquisição que vocês precisam ter e tratar com muito carinho, porque ela é excelente. Quer dizer, Deus fez isso. Antes de conhecer Deus, a gente acha que é a gente, né? Sim, eu sei. Eu sou o cara, né? É sempre assim, né? Eu sou bom, mas não. Tudo hoje em dia, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, eu louvo a Deus, agradeço a Deus, e toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao meu Senhor. É como a Amém. Bíblia fala, né? Quando a gente começa a caminhar com Cristo, as escamas caem, né? Ai, gente, que coisa linda. O coração de pedra vira um coração de carne, as escamas dos olhos caem, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. Exatamente. Então aí a gente começa a olhar para nossa história, olhar a trajetória, olhar para trás, o porquê que a gente... E a gente só está onde está... Porque Deus coloca. Só tem a experiência para passar para alguém porque Deus permitiu que algumas coisas fossem acontecendo ao longo da nossa história para a gente chegar naquele ponto e poder ajudar muitos outros. Tudo tem um propósito. Tudo. Né? Tudo tem um propósito. Aí eu fico pensando, a minha mãe orou por mim 20 anos, né? Sim. Minha mãe faleceu o ano passado, com 83 anos, foi promovida ao descanso eterno, dorme no Senhor. O Senhor curou, cuidou de mim, da minha irmã e do meu irmão, nós somos cristãos, da família. Amém. Tudo começou com a minha mãe. Mas ela pôde ver o fruto da oração dela, porque ela ainda me viu várias vezes ministrando a palavra, isso é maravilhoso, dirigindo o né? trabalho. Isso é muito bom. O sentimento deve ser maravilhoso. Uma coisa louca. Então, ela acompanhou tudo isso. Aí, às vezes, eu falo: ai, Jesus, eu emprestei a boca para afrontar a minha mãe, né? Que eu dizia: não Sim. quero ser crente, não ora por mim, não. Olha, Jesus. Aí eu fico pensando, o Espírito Santo devia falar assim: coitado, sabe de nada, inocente. Eu ouvi uma vez de um pastor, esqueci o nome dele, mas ele falou: não dá para ganhar de Deus. Não. Não dá. Nunca. Não dá para ganhar de Deus. Não dá O mesmo. plano dele é perfeito, né? É verdade. Talvez você esteja falando aí. Mas, pessoal, vamos voltar para o assunto de terapia, que falar de Deus é muito bom. É verdade. Vamos voltar pro tema, né? Maravilhoso. Vamos A gente voltar. está falando sobre Janeiro Branco. Janeiro Branco trata sobre Saúde mental, né? Isso. E quando a gente fala de saúde mental, e principalmente da área em que você atua, Sandra, a gente fala de família. E eu queria que você trouxesse para a gente, tanto pelo seu conhecimento de estudos, pesquisas, como da sua vivência, quais males hoje você identifica que tem afetado mais as famílias? Bom, Tem algo que a gente possa destacar, que a gente deva ficar alerta em nossas casas, em nossos lares? sim. Primeiro item que eu identifico é a falta de limite. Sim. Isso eu também E não é só vejo. filhos, né? Não é só filhos. Porque a gente Não sempre são olha só pelo os lado dos filhos, filhos, né? né? A gente analisa Nós uma que família... somos pais, a gente olha o limite da criança. Da né? criança. Mas não é isso. Mas existe também o limite dos adultos, que tem que ter. A educação, a parentalidade positiva, que é uma área também que eu gosto muito de estudar e de pesquisar, e que faz parte da saúde mental, a parentalidade positiva, ela exige firmeza e gentileza. Só que os pais, hoje em dia, eles estão tão envolvidos com o imediatismo do mundo, Sim. né? É tudo tão rápido, tudo acontece. Você vê, nós estamos aqui e nós vamos atingir... Não há fronteiras para a nossa verdade. conversa. Essa conversa vai além. Hoje, eu atendo muito online e eu tenho pacientes fora do Brasil. Na Flórida, da França, da Inglaterra. Brasileiros que estão lá e que eu atendo online. E que converso com eles como eu estou conversando aqui com vocês. Faço sessão de terapia, faço as técnicas, eles lá e eu aqui.
A bênção da tecnologia, né? Exatamente. Só que a bênção da tecnologia, sabendo usar, é realmente uma bênção. Realmente maravilhoso, né? Nos leva, não tem fronteiras para aprendizado, não tem fronteiras para trabalho, mas, em compensação, se não for bem administrado, ele pode levar a uma disfunção numa família. Sim. Hoje eu estou o cara das frases. Outra frase que eu escutei, que eu achei muito boa. A internet é o que você busca nela. Sim. Sim, de fato. Uma das coisas que eu também identifico, e nessa fala dela foi muito bonito, é que assim, a gente não pode confundir, né, como família e como pais também, a questão da firmeza e da dureza de coração. Sim, sim. Então, assim, a gente ser firme é necessário. Sim. Mas ser duro de coração é outra É coisa. outra questão. É outra questão. Aí, quando as pessoas interpretam mal a palavra, Sim. sobre a vara na criança. Aham. Aí acha que vara na criança é surra. Não. Uma palavra firme é uma vara. Sim. Quantas E vezes... pode machucar mais do que a surra. O quê? Pode marcar a vida da criança Para sempre. Pode. As palavras têm realmente A poder. surra vai ser aquele negócio lá de lá. Daqui a 5 minutos a criança já esqueceu É igual totalmente. um abuso de violência física e um abuso emocional, de violência emocional, violência psicológica. Aquela marca na alma da pessoa, no coração, ela fica. A violência física, não estou aqui fazendo apologia à violência física. As Tô duas fazendo são horríveis. não Comparações, podem né? existir. Só que a violência física, ela vai machucar e vai curar e fica talvez uma cicatriz, né? Que machucou, quebrou, botou Fisicamente. ponto. Fisicamente. Mas a dor na alma, ela é latente, ela paralisa, ela danifica, ela vai na autoestima, ela desvaloriza, ela cria, vai gerando dores, desvalia, desamor. Sim, e a gente vê o impacto tanto no ditado popular, né, que diz que quem bate esquece, quem apanha não esquece. Por quê? Porque vira um sentimento Vira um e fica sentimento, guardado. uma marca. E fica realmente uma marca. A cicatriz, o físico, cura. Cura, mas na alma. E o interior, né? É importante tratar também. E isso também começa a gerar ansiedade. Sim, aí começa a adoecer. Adoece, somatiza aquelas palavras, aquela falta de... Você perguntou o que se vê? É falta de limite e falta de amor. Né? As pessoas acham que bens materiais eles vão suprir a presença. Sim. Eu sempre fui... Minha primeira formação, pedagogia, psicopedagogia, eu sempre gostei de estudar criança de 0 a 6, que é onde se forma um adulto, é nessa faixa etária. E as pessoas são tão displicentes com essa faixa etária. Mas essa faixa etária ela é o fundamento. Uma casa, um edifício não tem que ter um fundamento? Sim. E tem que ser um Exatamente. bom A vida é o E tem mesmo. que ser um bom fundamento. Então, de 0 a 6 é o fundamento do adulto. E as pessoas acham que não. Que criança não entende, criança não sente, criança não tem sentimento. Criança tem sentimento, criança sente, criança entende, criança do jeitinho dela, com as limitações dela, mas ela está captando. Né? É uma esponja, né? Um pai e uma mãe muito, discutindo né? na presença da criança, ou só de olhar a criança capta aquela Atmosfera, energia, aquele sentimento pesado, negativo, que uma mãe olha para um pai com ódio. E aí aquela criança fica com aquela... E as pessoas acham que não, por ser criança, que não estão entendendo nada. E daí começam as marcas da infância, que nós Entendi. vamos falar mais à frente. A gente falou aqui da falta de amor e da falta de limites. Sim. E quando a gente trata a família geralmente ela tem a sua história, mas se inicia uma nova família num casal. Quando a Sim. gente fala da terapia para casais, os problemas são os mesmos ou a gente encontra algo que seja mais latente? Não, a terapia na família, ela vê como é o movimento dessa família. Aham. Tá? Ali tem um movimento. Sim. Porque, veja bem, o casal, como você falou, se formou um casal. Só que esse homem veio de uma família de origem. Pai, mãe, irmãos. Essa mulher veio de outra família de origem. Pai, mãe, irmãos, com princípios
de cada um. Totalmente diferente. Como diz como é que é o nome do pastor? Cláudio Duarte? Cláudio Duarte tem tudo para dar errado. Tem tudo. Porque, eu gosto do Cláudio Duarte dessa parte, que ele fala, o vinagre tem que ficar na geladeira. Aprendeu na família. O outro aprendeu que o vinagre tem que ficar no armário. Não pode. Já Tem dá uma tudo confusãozinha. pra dar errado. A que está da geladeira vai lá e pega. O que esse vinagre está aqui? Vai lá e bota na geladeira. Aí o que aprendeu que tem que ser no armário, tira da geladeira e bota no armário. Pronto. Já causou um Aquilo atrito. ali já dá um, Já dá um atrito. E aí vai. Então, veja bem, a terapia de casal também é sistêmico, porque cada um veio de um sistema. E eles têm que fazer uma terapia de casal para entender o sistema de cada um, entender o que é princípio de um, princípio de outro, e criar seus próprios princípios. Sim. Ou seja, criar sua regra de convivência daquele casal. Só que as pessoas, quando namoram, não se preocupam com isso. Não. Mas, quando vão morar embaixo do mesmo teto, as diferenças começam a explodir. E aí é que muita gente fala, né? Na época do namoro é mil maravilhas, né? E depois que casa... Porque na época... Porque não aproveitou o namoro para fazer a função do namoro. O planejamento que tem que ter o namoro. Quantos filhos queremos ter? Queremos ter filhos? Sim. Quantos filhos? É se alinhar. Poxa, eu aprendi assim. Mas eu aprendi assim. Bom, mas então como é que a gente vai lidar com isso? Mas isso é uma preocupação que raros são os casais que têm. Então, a terapia sistêmica da família vê o movimento dessa família, como cada um ocupa o seu espaço, porque cada um tem um espaço dentro de uma família. A terapia de casal vai estudar o que eles trazem das suas famílias de origem. Então, a sistêmica é o mesmo processo para cada um. E o individual? Vocês vão me perguntar, e o individual? O individual também traz as suas questões, porque ele trouxe da família de origem dele, que veio de duas famílias, os avós, paterno e materno. Aí pega o pai, a mãe, fizeram um casal, tiveram um filho, criou uma família nuclear. E esse indivíduo, ele é fruto disso aí, dos avós, paterno e materno, dos pais. E então, ele tem muito mais informação, fora a identidade dele que ele tem que criar. Sim. Porque chega uma idade, lá na adolescência, que as pessoas chamam indevidamente de aborrecência. Não é aborrecência, é um momento que ele está criando a identidade. Ele está com os hormônios sendo trabalhado está numa transição para a vida adulta. Aí ele tem os princípios que a mãe trouxe da família dela, que o pai trouxe da família dele, passaram para ele, mas ele começa a participar de outros sistemas. Escolar, da igreja, na escola, no curso, colegas, famílias, que ele vai vendo e ele vai montando, que a gente chama, na teoria, de diferenciação do self, que é quando ele vai criar a identidade dele. Para isso, os pais precisam estar preparados para autorizar aquele filho ou filha a montar a sua identidade. A sua identidade. Identidade é uma palavra forte, né? É verdade. É uma palavra forte e importante. Sim. Dentro desse tema assim, de identidade, a gente pode tentar perguntar a ela sobre essa geração, parece uma geração mais sensível às vezes, né? Sim, eu acho que muito por conta dessa questão de formação de identidade, e eu acho que a gente não pode abrir mão também do quanto a história de vida, de família, vem se perdendo. Sim, sim. Você sabe o nome da sua bisavó? A maioria não sabe. Não sabe. Quem era? Então, assim, eu sou de uma geração que sei até ali aos avós. E, por curiosidade, fui perguntar. Mas ninguém veio assim, sua bisavó era isso, era italiana. Tem algumas famílias, sim, carregam. Tem uma cultura de ficar... Tem essa cultura de propagar a história da família. Mas isso tem se perdido muito. Muito, exatamente. Muito. E aí, a formação de identidade acaba que passa por isso também. Passa por essa questão da sua história transgeracional. Quem foi meu bisavô? Quem foi meu... Porque do avô para cá, as crianças, os adolescentes ainda têm, mas que já não valorizam tanto quanto uma geração que valorizava mais os avós. Hoje em dia, a criança, até uma certa idade, tem um certo apego com os avós. Sim. E depois ela segue o caminho dela, né? E já não
poucos são, existem ainda, claro. Que continua Não com esse vamos apego, né? generalizar, mas poucos são os que têm esse apego, esse zelo, esse cuidado, que também é gerado por todo esse imediatismo, por todo esse crescimento desordenado, porque a tecnologia é boa, nos leva a lugares que nunca pensamos estar e entrar, mas, em compensação, também perdemos muito, porque as pessoas estão... Tudo acontece muito rápido. Sim. Então, todo mundo tem que estar ligado. O que a gente está conversando aqui hoje vai ganhar o mundo, né? E uma pessoa que está muito distante daqui, que nós nunca pensamos em alcançar, será alcançada por esse trabalho. É verdade. Maravilhoso. E aí a gente chega na questão que o Júlio trouxe, que é essa coisa de... que a gente esbarra e ouve muito se falar, principalmente quando a gente está falando até de bullying. Ah, não, porque essa geração é muito sensível. Essa geração é muito sensível? Não. Conta pra gente, o que você, como profissional de saúde mental da área, que uma especialista, como você encara isso e ensina pra gente a lidar também com essa situação e apontar causas, né? Apontar ali, na verdade, o que causa esse sentimento de que as gerações, as crianças e adolescentes atuais, a gente está aqui em 2022, não sei quando você está vendo isso, é verdade. São sensíveis. Isso é verdade ou é uma inverdade? Não. O bullying, vamos focar no bullying. As escolas agora, o governo está implantando nas escolas o ensino do desenvolvimento socioemocional. Sim. Porque isso tem sido valorizado, porque as pessoas não sabem se relacionar. E desde a Bíblia, nós somos seres relacionais. O que a Bíblia fala? Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso tudo é relação. A gente tem que se relacionar primeiramente com Deus, depois se relacionar consigo mesmo, para relacionar com o seu próximo. Isso aí é um desenvolvimento socioemocional, porque você precisa saber se relacionar com o outro. Aí tem aqueles que falam assim, bullying, na nossa época a gente sofria bullying. Na nossa época era normal, né? A gente tinha apelido. Tem esse papo, né? A gente verdade. Tem tinha apelido. Todo mundo tinha todo mundo apelido. Vive isso, chamava um menino magrelo. Era a orelha, era o magrelo, Palito. era o cabelo. Eu era tudo, magrelinha, né? era Qualquer Olivia característica Palito. virava... aumentava, botava uma lente de aumento de uma característica. E aqui, isso era bullying. As pessoas... Nós não temos trauma. Alguns não. Outros poderiam ter. Desenvolver. Só que não tinha esse nome bonito, bullying. Não deram nem um nome nacional. Pegaram um termo e importaram, né? Então, veja bem, o bullying, ele é do momento. Por quê? Foi valorizado. Sim. Quando nós éramos crianças, nós sofríamos bullying, mas não se valorizava isso. A mãe não ia lá na escola falar, meu filho está sendo humilhado, desvalorizado, com apelido. Não. Resolve aí, meu filho. Isso. Resolve. Cada um tinha que se resolver, gerencia isso aí gerava o quê? O desenvolvimento socioemocional. Porque a pessoa tinha que saber. No máximo, tinha um irmão mais velho que ia lá e tirava uma satisfação. Para de fazer isso com o meu irmãozinho, né? Mas resolvia ali da mesma faixa etária. Eu vou chamar meu irmão. Vou chamar meu irmão. Aí chamava o irmão. Às vezes o irmão era até mais baixinho, mas chamava o irmão. Era o mais velho. Que é uma outra coisa que é muito importante quando trabalhamos família. São as regras ou leis do relacionamento. Em todo relacionamento existem regras e leis. Quais são? Ordem e hierarquia. Nós temos que respeitar ordem e hierarquia em tudo. No trabalho. Não tem os cargos, diretor, gerente geral, gerente, supervisor, funcionário. Ordem e hierarquia. Aquele indivíduo que não sabe respeitar a ordem e hierarquia, no trabalho ele vai ter problema. No relacionamento... E aí muitos pensam assim, eu vou ter a minha própria empresa que eu não vou responder a patrão. Mas você vai responder a cliente. Então, vai responder a si mesmo. Não vire empreendedor, não abra uma empresa pensando isso, que não vai dar satisfação a ninguém, porque você vai dar satisfação a alguém em todo momento. Pertencimento. Nós temos que pertencer a um grupo. E o equilíbrio entre dar e receber. Então, isso tudo acontece na família. E isso tudo a gente leva para a nossa vida, para o nosso casamento, relacionamento, para o nosso trabalho. E
as crianças que sofrem hoje bullying, que são mais sensíveis, elas, na verdade, elas são sensíveis pela supervalorização do que elas sofrem hoje, porque não são estimuladas a lidar com algo que as contraria. Sim, isso é muito importante e me traz à memória uma palestra que eu assisti sobre crianças, sobre pais e filhos. Tem a questão da superproteção que a gente falou, e para quem não assistiu, claro, né, a gente está gravando aqui faz um tempo falando de algumas coisas e ela tocou no ponto da superproteção. E a superproteção entra nesse aspecto de tornar as crianças, sim, mais sensíveis, né? Sim, porque protege tanto. É por isso que a superproteção é tão prejudicial quanto o abandono. Uma criança que sofreu abandono, porque às vezes o abandono não é porque ela foi largada na rua. Dentro de casa ela sofre abandono. Hoje, quando eu saio, por ter essa visão terapêutica, familiar e casal, eu me pego observando num restaurante uma família. Sim. Vocês já pararam para fazer esse exercício? Eu trabalho com marketing, eu faço com marketing. Aí onde eu sento, eu olho como é que é o cardápio. Quando você, como terapeuta, fica observando ali as famílias, bem né? dentro da área que você trabalha. Mas eu posso falar como um normal, assim, né? Ele é neutro, né? Neutro, eu sou neutro aqui. Aí, tipo, o pessoal chega, vai comer e tal, beleza. Tem alguns tipos, né? Mas, tipo, geralmente sentou o pai e a mãe, a criança, para não perturbar, toma aqui o desenhozinho. Sim. Ela vai ficar quietinha vendo o desenho dela, e enquanto o pai e a mãe se relacionam ali, vai ver o cardápio, tal. E tem outras que, tipo assim, é a criança que manda, né? Não. Vai chegar no local, você quer comer o quê? Quer sentar onde? Não é o pai e a mãe que escolhe o local, não, é a criança que escolhe tudo, que vai até onde sentar. Isso aí quebra a ordem e hierarquia, quer dizer, porque o pai está colocando a criança acima dele e que vai comandar e vai escolher e vai dizer como quer que aconteça. Mas o que eu observo não é isso. Uma família, pai, mãe, 2 filhos e um bebê, ou um filho de uns 6 anos e um bebê. O pai no celular, a mãe no celular, o menino de 6, 7 anos no celular e o bebê também, na cadeirinha de bebê com o celular. Então, ali não existe, nessa família, comunicação. Estão num momento de lazer. Em família. Num momento de interação. Em família. Num momento de interação familiar, no momento que a criança faz pirraça, que acontece, no momento dos pais ensinarem como pega um garfo, no momento como se comportar em público, né? Sim. Licença, desculpa. Não, mas eles, cada um no seu mundo, se relacionando com, sabe Deus quem, isso no eu celular. observo, não é 1 ou 2 vezes, não. São várias vezes. E aí eu me pego observando e pensando, o que está acontecendo ali? Ninguém está falando com ninguém está conhecendo ninguém, os filhos não sabem o que o pai pensa, os filhos não sabem ser forte diante de um bullying, os filhos não aprendem a respeitar o outro, os filhos não aprendem que o pai e a mãe estão acima deles. Aí acontece que você viu, o filho é que decide, eu quero isso, e decide, acabou. Depois que falou, vamos respeitar. Porque é criança. Não. Quando eu era criança, tudo bem, era bem firme, né, os pais. Sim, isso. Olhavam para a gente sabia que tinha que sair daquele ambiente. Só no olhar. Só no olhar. Coisas que faziam que não são saudáveis, tipo engole choro, isso não é saudável. Porque engolir choro é não colocar suas emoções para fora. Aí, quando chega nessa geração que engoliu o choro, não sabe trabalhar com as emoções. Aí você vai trabalhar e chega na empresa, você precisa gerenciar suas emoções. Que aí vem o coach. Eu também sou formada em coach. Só que eu me especializei em coach e também me especializei em coach vocacional, e que também tem a ver com a escolha profissional, o sistema que foi criado. Sim. E eu faço coach vocacional e coach de relacionamento. Sim. Né? Legal. E aí eu, às vezes, uso algumas técnicas dentro da terapia sistêmica, uso técnicas de coach. Não gosto muito de me apresentar como coach,
Mas é bom ter a bagagem, né? Sim. Criou-se muito um preconceito em cima do nome, do termo coach, porque vulgarizaram e usaram muito mal, banalizaram, usaram muito mal as técnicas, as ferramentas. Mas quando você tem o conhecimento, né, eu entendo que você pode ver situações onde são possíveis aplicar. Sim. Porque o conhecimento você não desperdiça. Uma vez conhecimento só acrescenta. Papai do céu deu esse HD aqui pra gente, que vai gravando. O espaço é ilimitado. Você vai lá e puxa de um arquivo algo que vai ser bom para aquela pessoa e vai ajudar aquela pessoa a se movimentar na vida, porque a vida é movimento. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, vamos fazer mais uma pergunta. A gente falou sobre família, sobre tudo aí e tal. E quando é o momento certo, o time certo para se buscar uma terapia? Bom, a pessoa quando busca uma terapia, a família, vamos lá. Como é que a família identifica que precisa de uma terapia familiar? Geralmente a família vem para a terapia por causa de um indivíduo. Entendi. Eu ia perguntar exatamente por isso. Como é que funciona o consenso de muitas pessoas? Fazer terapia de família. Vamos fazer terapia de família. Como é que é isso? Não, é verdade, porque tipo assim, eu não preciso, uma família, cada um com a sua cabeça. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Vamos fazer terapia de família. Não é isso. Vamos dar um exemplo. O casal, mais 2 filhos. Um lá com os seus, sei lá, 9 e um outro já mais entendendo bastante das coisas, 13, 14 anos, já bate aquele papo legal com os pais, já virou, já não é só filho, já virou aquele filho amigo. Já está criando a identidade dele, já sabe o que é bom para ele, o que não é. Aí como é que chega nesse ponto e fala assim, aí o pai ou a mãe fala, vamos fazer uma terapia de família. Aí o adolescente, eu não quero. A criança não tem muito voto ainda. Mas vai. Quer saber? Eu vou para parar de perturbar. Como que acontece isso? Vamos lá, um exemplo. Uma criança vai bem na escola e, de repente, ele começa a apresentar dificuldade de aprendizagem. Um filho. Então, os pais, né? Precisa de terapia, a professora precisa de terapia. Por isso que existe a psicopedagogia sistêmica, que é até um trabalho que eu vou fazer. Essa é uma outra questão da aula dentro da formação de psicopedagogia, dá esse módulo de psicopedagogia sistêmica. É o psicopedagogo ter um olhar sistêmico. Sim. A dificuldade da aprendizagem pode ser um transtorno, pode ser um distúrbio, mas pode ser uma criança adoecendo para salvar uma família. Porque enquanto os pais estão em crise, se ela adoecer, os pais vão parar tudo e focar nela. Tá, parou de aprender? Nossa, tem que ajudar meu filho, minha filha, meu filho. Então, a criança, às vezes, ela cria um sintoma para salvar a família. Para promover uma união, né? Aí a família, a mãe, geralmente a mãe, vai lá, a escola chama, está com agressividade, está com distúrbio de aprendizagem, tá? Aí a escola já bota logo um rótulo, né? Pá. A mãe fica muito preocupada, conversa com o pai, então, vamos buscar uma terapia. Se tiverem a sorte, digo eu, não desfazendo das outras abordagens que eu respeito, gosto, conheço, só que a abordagem sistêmica ela é direta. Vai chegar na terapeuta sistêmica e vai falar, meu filho está com dificuldade de aprendizagem. Beleza. Então, chama toda a família. Mas quem está com problema é a criança. Não, mas eu quero pai, mãe. A terapeuta já está ligada com o que está acontecendo. Exatamente. Pelo que ela traz de sintoma, porque esse sintoma pode ser passado pelo telefone. Eu não gosto. Eu faço uma sessão que eu chamo de experimental, Sim. que eu não dou custo para essa sessão, mas que a pessoa venha pelo Zoom ou venha pessoalmente. Porque ali eu vou ouvir um resumo. É o raio-x, né? Vamos ver se tem problema, onde está o problema. Tem profissional que faz pelo telefone. Eu me sinto mais à vontade. Alguns chamam de meio que diagnóstico, a anamnese. Sim. Fazem pelo telefone. Eu não gosto, eu prefiro fazer. Então, não estou com tempo, então vamos fazer online, no Zoom. Tá, vamos fazer no Zoom. A pessoa traz, meu filho está assim, meu filho está assado. Aí eu vou fazendo perguntas chaves para dar Aí falo do como que é a abordagem e falo de valores. Ponto. Quero, vou. Então, tem que vir todo mundo. Quem mora na casa? Mora eu, meu marido, meu filho de 13 anos, como você deu exemplo, o filhinho de 7, minha mãe mora,
Ah, e mora também uma tia? Todos. Ah, e tem um bebê de 2 meses, de 5 meses, Todo de mundo 1 da ano casa. atrás. Todos da casa. Porque, às vezes, aquela criança que está apresentando problema, ele tem uma responsabilidade sobre aquele bebê. Sim. E aquilo deixa ele nervoso, ansioso, e ele desfoca do estudo. Então, ali, quando a família tiver, eu vou fazer no primeiro encontro. Vem a criança que traz o sintoma, que a gente chama de paciente identificado, a criança que apresenta o sintoma, ou o adolescente que apresenta o sintoma, e a família. E ali eu vou dizer, então, nós vamos fazer uma terapia familiar. Ah, os pais são separados, como é que a gente faz? Quem mora? Vem quem mora, e, eventualmente, a gente traz o pai ou a mãe, né? E aí a gente vai trabalhar a família. Assim começa uma terapia familiar. Aí vem um casal com um problema de relacionamento, sentem que tem amor, querem investir na relação. Então, houve uma traição, terapia do adultério. Sim. Né? Vamos fazer. A terapia de casal, ela não garante que vai restaurar a relação, mas ela vai dar um entendimento. Vai dar um entendimento para ambos. Para ambos. E eles é que vão decidir. Terapia não vai conduzir você para uma solução. Até porque ela vai te dar ferramentas, questionamento, tarefas que vai fazer você refletir e entender o que você quer. Eu quero continuar nessa relação? Até que ponto me machucou? Dá para restaurar? Vale a pena? O que eu ganho? O que eu perco? Qual é o equilíbrio que a gente pode achar? E, muitas das vezes, o casal consegue se restaurar. Superar o problema então, e se restaurar. como começa uma terapia familiar? Começa através de alguém que apresenta o sintoma. Um dos membros da família. Que é o paciente identificado, né? Paciente Isso, ó, identificado. estamos aprendendo vários termos aqui. ó. Então, aprender. A gente está aqui para isso, para aprender, vamos para aprender. trazer conhecimento para Exatamente. vocês. E o casal começa, sim, com um problema no relacionamento que eles identificam, mas ainda vê que vale a pena investir na relação. E o individual é uma dor. Eu não consigo fluir, minha vida não flui, minha vida é paralisada. Eu faço isso, faço aquilo, estudo e não consigo sair do lugar. Ou então eu tenho uma dor, uma angústia. Ou então eu estou fazendo síndrome do pânico. Agora, na pandemia, teve muito síndrome do pânico. Eu estou fazendo crise de ansiedade também. A crise de ansiedade pode ser pelo momento que está vivendo, ou pode ser um momento que viveu lá na sua infância, na adolescência, pais agressivos, pais alcoólatras. Quando chega na vida adulta, lá com seus 40, 50 anos, começa a pessoa a fazer crise de ansiedade. É um medo que estava guardado, uma raiva contida que vai surgir. Aí a pessoa vai ter problema de relacionamento com o esposo, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho. Isso aí. Entendi. Aí vai... Como é que eu faço? O que eu faço? Vamos para a terapia. Aí tem aqueles resistentes à terapia. Sim, sim. Como é que funciona como é que ao funciona? resistente? Porque eu acho que parte do ponto onde eu identifico que preciso da terapia. Mas eu acredito também que há uma barreira para você uma questão de autoconhecimento, talvez, de pensar assim, caramba, eu acho que preciso de terapia. Eu acho que assim, se vê o pensamento de que eu acho, vai, né? Vai. Mas o que acontece? Durante muito tempo, a psicologia, a psiquiatria foi tida assim, quem vai a psicólogo, é maluco. Só maluco. Aí as pessoas têm uma resistência. Falta do conhecimento. Falta de conhecimento. Se eu for psicólogo, poxa, eu sou cristã, né? Sou uma missionária. Eu vou para psicóloga, a igreja vai dizer que eu estou maluca. A igreja vai dizer que vai logo querer exorcizar. Assembleana. Boa. Vamos exorcizar. Não. Mas a pessoa começa a ter medo, resistência, porque ela não pode ser maluca. Ela não é maluca. Mas a terapia... até mesmo um nível de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, vai para o terapeuta, mas, dependendo do nível, tem que ser tratada por psiquiatra e terapeuta. O psiquiatra, ele dá medicação para a pessoa se acalmar.
E a terapia vai fazendo o trabalho da pessoa se identificando as dores e trabalhando. O remédio de um terapeuta são exercícios, tarefas, questionamento, fazemos juntos na sessão, tipo trabalho de casa. Aquele indivíduo que se envolve com o processo, ele vê um resultado a médio e curto prazo. E aqueles mais resistentes, primeiro você tem que trabalhar, quebrar a resistência. Sim. E tem os que se auto-sabotam. Vão, mas já vão para desbancar o terapeuta. Fala, isso não vai dar em nada. Mas eu vou. Ele já vai na cabeça dele falando que mas não eu vai vou. dar nada, mas Mamãe está insistindo tanto, Eu eu vou. Ah, meu marido cismou que eu preciso. Mas eu não preciso. Quem precisa é ele. Porque ainda tem isso também. A culpa tá sempre no outro, né? Ainda tem isso também. Quem precisa é o outro. É tipo uma pregação. Tem lá uma palavra poderosa, aí a pessoa fala assim, se Mariazinha tivesse aqui. Né? Então Deus não levou mais Quem nunca? Começou lá no Éden, né? Exatamente. Começou lá no Éden. Então Deus não outra. sabe que Mariazinha precisava ouvir aquilo. Mas é bem assim, a pessoa tem tanta resistência que ela acha que quem precisa é o outro. Aí eu teve um post que eu até postei, você está bem? Você está bem de saúde? Você está fazendo terapia? Está doente? Eu faço terapia para lidar com aqueles que precisam fazer e não fazem. Forte. Vocês estão aprendendo. Eu acho que quem está aqui com a gente até esse momento já aprendeu muita coisa. Se você, por um acaso, entrou nesse vídeo pelo meio, alguém te encaminhou, volta um pouquinho, volta ao início desse vídeo, desse áudio, não sei onde você está ouvindo e recebendo essa mensagem, porque o papo aqui já passou por família, já passou por casal, já passou pela vida individual. Então, é um assunto esclarecedor. Janeiro Branco, tá aí a importância. Se você não sabe por quê, é exatamente por isso, para a gente desmistificar algumas coisas. Terapia não é coisa para maluco, né? Não, terapia não é a primeira coisa delas. Não é coisa para maluco. E complementando o que o Glauber está falando, deixa nos comentários aí, deixa a sua pergunta, alguma coisa que a gente vai dar um jeito de encaminhar para Sandra e ela trazer resposta para você também. Um outro ponto que a gente chegou aqui nessa questão, né? Pessoas resistentes, pessoas que carregam um rótulo para terapia, né? Alguém fala, faz terapia, ela joga o rótulo, é coisa de maluco. Não é coisa de maluco. Como é que eu falo? No cotidiano, né, que o pessoal fala, é 22. E a gente tem aí também a pessoa que traz aquele outro rótulo que isso é coisa de rico. É doença também. de rico. Também tem existe esse Depressão rótulo. É doença de rico, ansiedade é doença de rico. A gente ouve. A gente ouve por aí. Terapia, ir no psicólogo, não sei o que. Isso é coisa de rico. Não, vamos desmistificar isso. Não é coisa de rico. É coisa de gente, né? É coisa de gente. É coisa de humano. A nossa santidade não anula a nossa humanidade. É isso aí. Não existe santificação sem sanidade. Maravilhoso isso. Pesado, hein? O culto tem que ser racional, não é verdade? Verdade. Então, as pessoas rotulam tudo e colocam que só rico tem depressão. Que isso? Qualquer pessoa pode ter depressão, pode ter ansiedade, porque é o mundo que está levando para isso. O Instagram, ele vende uma irrealidade. Não é verdade? Tudo ali está maravilhoso, né? Grande parte do tempo. Não existe família infeliz, não existe ninguém mal-sucedido, com dificuldade, ou que não seja mal-sucedido, mas que tenha que acordar 5 horas da manhã, sair para o trabalho, trabalhar o dia todo, ir para a faculdade, depois chegar em casa, tomar banho, comer rapidamente, cochilar por 4, 5 horas no máximo, e sair de novo. Não está. Eu até entendo que ali na rede social seja um momento onde as pessoas talvez não queiram absorver esse tipo de conteúdo, mas aí vai do nível de entendimento de que aquilo ali não é a pura realidade. Sim. Então, aquilo ali provavelmente chega a ser 1% da vida da pessoa. Sim, essa pessoa. Exatamente. E tudo bem. Eu acho que o problema não é o Instagram, é como as pessoas veem o que está no Instagram. Né? As redes são excelentes, a gente aprende, a gente se divulga enquanto profissional. O problema é como as pessoas estão absorvendo aquelas informações. Quem está do outro lado acha que aquilo ali é o 100% ou 90%. Sim. Sendo que aquilo ali é o 1% aí começa a da vida adoecer. do quem está postando.
emocionalmente, por que que não consegue chegar nisso? Sim. Né? Porque isso é do ser humano. O ser humano quer, o ser humano deseja. Aí eu vou lá no Salmo 73, em Asaf, que eu gosto muito, que Asaf começa a questionar a Deus, né? Por que que os ímpios são bem-sucedidos? Aí tem um momento que ele fala, até que eu entrei no Santo dos Santos, até que eu entrei no santuário do Senhor, e dali eu vi tudo que eu tenho. Então, veja bem, as pessoas entram naquele mundo que se apresenta, porque o Instagram, como foi falado, as redes, a gente usa para coisas excelentes. Mas tem aqueles que usam para contar uma história que não é real. Sim. Né? Porque talvez seja o desejo deles que fosse assim. Mas eles vão lá e postam o que é bom. A pessoa posta o que come de manhã, posta o que come no almoço, posta... Mas isso se o prato for bonito. Porque tem que ser bonito. Mas para lá no Instagram tem que ser for a bonito. realidade, não se pode. for o pão com manteiga, não vai para o Instagram, né? O feijão com arroz e ovo não Aí vai não vai, né? Aquele rápido que você chega, hoje vai ser miojo. Exatamente. Esses não tem miojo. É verdade, não tem miojo no Instagram. Isso. Tem poucos, eu até vejo, mas aí fazem explorando humor. Ah, tá. Já fazendo um miojo com batata palha. Levando para sátira. É. Ok. Então, veja bem, as pessoas, eles criam... isso é uma sabotagem. Sim. Ah, não vou porque depressão é coisa de rico. Terapia, tem que ter muito dinheiro para bancar um tratamento terapêutico. E, na realidade, não é isso. Então, eu acho que mais do que um rótulo, também se apresenta como uma fuga, né? Sim, uma autossabotagem para não fazer. Para não assumir que tem um problema. Porque a primeira coisa que você me perguntou em algum momento atrás, como que a pessoa procura terapia? Como que ela identifica o momento, né? Ela tem que identificar que ela tem um problema e aceitar. Porque eu posso chegar para você e falar, você tem um problema, você precisa ir, você tem uma dificuldade de se relacionar, tal, e você falar, eu não, quem está precisando de terapia é ela, eu não vou fazer isso. Mas, veja bem, é preciso que você realmente fale, está difícil, eu não estou conseguindo lidar com essa questão, então acho que eu vou buscar um profissional para me ajudar. Tantas vezes a gente vê o meu Instagram é lotado de profissionais da área, né? Então, a gente ouve lá, fala alguma coisa sobre um determinado assunto e fala, procure um profissional especializado. Sim. Né? Porque a pessoa vai lá, lê aquele post, se identifica e, no final, tem uma orientação. Procure um profissional. Não fala lá, me procura. Não, procure um profissional. Você pode porque tem aqueles que vão no Dr. Google e acham que o Dr. Google vai resolver. Google, Lê de tudo. Dr. Google passa remédio, Dr. Google faz a terapia, Dr. Google faz tudo. É uma maravilha, doutor Google. É verdade. E o pessoal esquece de ir num profissional mesmo. Um profissional especializado, porque você precisa buscar alguém disso. Primeiro tem que ter empatia com o profissional. Sim. Senão você não abre a sua necessidade emocional. Porque você se protege, né? A emoção a gente se fecha, se protege. Então, primeiro você tem que vencer uma barreira sua, para depois buscar um profissional. Se identificar criar aquele vínculo, né? Senão não flui. Não flui. E a gente falou aqui de rótulo e uma palavra que a Sandra trouxe agora é barreira. E eu queria te perguntar, como missionária, como uma mulher cristã que já foi secretária de igreja, hoje aí especialista e atendendo como terapeuta, quais são as barreiras que você ainda encontra no meio cristão para a sua área de trabalho, que é a terapia? O crente acha que não precisa de terapia? Como é que é isso? O crente pensa que o crente espiritualiza tudo. Sim. Né? E, na verdade, não é aquele que está sentindo a dor. É os que estão no entorno. Então, o que está sentindo a dor, ele traz uma história. E, muitas das vezes, ele tem medo de ser julgado. O maior medo do crente é ser julgado como fraco. Ir para o terapeuta, sendo cristão. Meu Deus é o Deus dos Deus, Senhor dos senhores, como é que eu posso precisar de terapia? Não, meu Deus faz tudo. Para que Deus botou terapeuta, gente? Se ele é o psicólogo dos psicólogos, tem lá esse livro, eu tenho. Jesus, psicólogo dos psicólogos, Jesus, pedagogo dos pedagogos, Jesus. A gente sabe que é mestre dos mestres, Jesus é tudo. Verdade. Jesus pode todas as coisas. Não, isso aqui não tira o poder de Deus, muito pelo contrário.
Eu até louvo a Deus que Deus põe profissionais para cuidar dos servos dele, porque ele sabe a necessidade que a pessoa tem. Como eu falei aqui, não existe santidade sem sanidade. A pessoa, ela busca a santidade, é uma luta diária. Primeira batalha que a gente tem é na nossa carne contra o nosso espírito, né? É o espírito e a carne, que a gente tem que estar vencendo diariamente. Aí a barreira que você perguntou do cristão. Primeiro, ele acha que por crer em Deus, por ter fé, não pode ir ao psicólogo. Porque se ele vai ao psicólogo, ele não tem fé. Isso não é nem ele que acha, são as pessoas que vão achar. Nossa, dirige consagração, dirige oração aí já e vai ao psicólogo. Isso aí a gente já pode linkar lá atrás, que a gente já falou, sobre identidade. Sim, sim. Porque se a pessoa está se movendo pelo que o outro vai falar... Pelo que o outro vai pensar, né? o outro vai pensar. O outro pode não estar nem aí. Ansiedade também. O outro não está nem aí para a tua aí vida. Vem a ansiedade. Aí o que acontece? Isso muda, altera o quadro daquela pessoa, que por ser cristã... Então, cristão não tem câncer? Então, cristão não sofre um acidente gravíssimo? Não tem dor de dente? Tem dor de dente. Não tem dor de dente, não tem dor de cabeça? Não tem mal-estar? Não pega Covid, cristão? Gente, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos nesse mundo sujeito às mazelas do mundo. É verdade. Então, um cristão, ele pode ter depressão? Pode. Um pastor, uma missionária, uma pastora, pode ter depressão? Pode. Pela história de vida. Esse pastor, ele foi criança, ele foi gerado, ele teve uma família, ele teve dores no crescimento e desenvolvimento, e ele é agora um homem. E ele, então, não pode... Então, tem história, pastor. Então, é isso que a gente tem que entender, porque nós somos humanos. E na posição de pastor, pode ser ainda mais difícil, né? Sim. Como a igreja vai me ver se souberem que estou procurando um terapeuta, que estou no psicólogo, vou entrar escondido no consultório, é isso? Disfarçado. Não é isso, Não né? é isso, não é isso. Aí veja chega bem, lá, tem um membro lá, e a morte do cara. Encontra com o membro no corredor. Aí, veja bem, o pastor, um líder espiritual de uma igreja, ele ainda tem a preocupação de que ele não pode escandalizar, mas ele não pode confiar em qualquer um. Porque acho que nós vamos conversando aqui na nossa pré-conversa antes de gravar, que a gente, às vezes, confia num servo de Deus, numa mulher de oração, num homem de oração, contando, se abrindo, e daqui a pouco muitas pessoas ficam sabendo da sua história. Então, um líder espiritual, ele ainda tem que ter cuidado do que ele fala e com quem ele fala, né? Total. Verdade. A depressão é coisa de espiritual, é do diabo. Não. Depressão, crises de ansiedade, transtornos mentais, né? Que a gente está falando de saúde mental. Transtorno mental acontece e a pessoa ela está vulnerável àquilo. Só que o inimigo de nossas almas, ele aproveita aquela brecha, aquela fraqueza e entra. E aproveita ali e pode fazer, mas não é uma doença espiritual. Talvez alguns cristãos vão ouvir isso e não vão concordar, porque é um tema polêmico. Mas a depressão ela pode ser hormonal, ela pode ser por causa da história. Tem vários fatores que geram a depressão. Não é só e não é espiritual exclusivamente. O mundo espiritual, né? Aproveita aquela fraqueza, é tipo um vírus. Aproveita que a nossa imunidade está baixa e ele vem e se instala. A mesma forma no mundo espiritual, né? O diabo vem lá, porque quando você está deprimido, você não tem força para ler a palavra, você não tem força para orar, você fica mais vulnerável. Porque o que eu falei aqui quando a gente estava conversando? Você está num processo terapêutico e é cristão, não é para anular o poder de Deus. Jesus cura, sim. Jesus salva, cura e liberta. Nós não estamos tirando esse poder de Deus, mas você pode linkar o processo terapêutico com oração,
com jejum e se fortalecer. E tampouco para minar a sua fé, né? Eu acho que isso é importante. Você ter fé, inclusive que Deus capacitou aquela pessoa para te ajudar, né? Sim. Então a gente entra nesse âmbito também de que aquela pessoa, a gente vai lá por meio de autoridades, né? São autoridades instituídas por Deus. Um médico, o talento dele não vem do nada, né? A gente acredita e sabe que dentro daquela formação tem um propósito de Deus naquela vida. Sim. E o terapeuta a mesma coisa. A mesma coisa. Se fosse assim, todos seriam terapeutas, todos seriam médicos. Mas não, Deus tem algumas pessoas que têm a habilidade, e Deus, porque até mesmo na obra de Deus, Deus aproveita a habilidade do servo para botar em determinadas funções, porque nós somos um corpo. Da mesma forma, profissionalmente falando, Deus aproveita aquela habilidade e permite que aquela pessoa gere conhecimento mais profundo em determinada área, para quê? Com o propósito de ajudar o povo de Deus mesmo. Verdade. É isso. E a gente falando do tema do Janeiro Branco, lá no seu Instagram, que é o @terapeuta_Sandra_Trindade, eu vi o seu post sobre o Janeiro Branco, e lá diz que, com uma informação até da Organização Mundial da Saúde, que 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. É muita ingenuidade você achar que nenhum cristão está nesse meio. Exatamente. Que não tem um pastor no meio desses 12 milhões. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bom trazer esse esclarecimento para você que não é cristão, para você que é cristão, para você que é pastor, para você que tem um cargo dentro da igreja, que a terapia é para todos. E a gente está aqui com a Sandra exatamente por isso. A Nova Sião tem esse papel de ser luz, a Nova Sião tem esse papel de ser sal na terra e de trazer conhecimentos que vão agregar na tua vida, na vida da tua família e na tua vida conjugal. Então a gente está aqui para isso, promovendo esse tipo de conteúdo nesse intuito e nesse sentido. Bom, diante de tudo isso, eu acho que a gente deixa claro para todo mundo, né, Júlio, a questão do porquê do Janeiro Branco, né? Qual é a importância, o tamanho e a relevância disso? Eu trouxe aqui até antes uma questão que a gente tem o Janeiro Branco e a gente tem o Setembro Amarelo, que fala da prevenção ao suicídio. Sim. Então, eu acho que quanto mais a gente popularizar e falar do Janeiro Branco, o impacto lá no Setembro Amarelo vai ser gigantesco. A gente vai reduzir muito do que acontece, que é o suicídio. Sim. Muitas pessoas que podem entrar na terapia agora em janeiro vão ser curadas, vão ser saradas, vão ser tratadas, e a gente pode estar salvando vidas aí nesse percurso. Poderemos diminuir esse percentual de número de suicídios, porque a depressão ela é um dos fatores que leva mais ao suicídio. Porque a pessoa começa, às vezes, com uma tristeza profunda, que gera uma depressão, e ali não trata, porque a depressão, dependendo do estágio, tem vários estágios de depressão. As pessoas acham que o depressivo é só aquele que está no quarto escuro, trancado, que não quer tomar banho e pentear cabelo. Não. Tem depressão que a pessoa se agita muito, fica agitadíssimo, se movimentando, não tem sossego, não senta, levanta, vai lá fora, vem, trabalha, não é inquieta. Isso é também um dos sintomas da depressão. É tipo pressão alta e pressão baixa. Estou com dor de cabeça, vamos tomar remédio para baixar a pressão. E às vezes a pessoa está com pressão baixa e se medica com pressão alta. Assim é a questão da depressão. Depressivo é só aquele que está lá no quarto, que não quer falar com ninguém. Não. Existem estágios da depressão. E a depressão volto a dizer, é um fator que leva ao suicídio. E é por isso também tem que procurar um profissional, né? Sim. Aí você... Senão a gente só fica nessa. O depressivo é aquele que está lá trancado. Exato. É um conhecimento mega superficial do assunto. É o conhecimento popular. E a imagem que se coloca, né? Até quando se faz um post na internet falando sobre depressão, é uma pessoa que está lá. E outra coisa, as pessoas julgam o depressivo que é preguiçoso, que não podia fazer alguma coisa, não tem a depressão como uma doença, qualificam a depressão como um desleixo da pessoa, e, no entanto, é uma doença.
A depressão é uma doença e precisa ser tratada por psiquiatra e psicólogo na terapia. Perfeito. Verdade. Júlio, eu tenho um versículo aqui para trazer para o pessoal. Eu acho que está mais do que claro, depois desse Sim. papo, a importância desse movimento que é o Janeiro Branco e o que ele traz, que é procurar esclarecer sobre a saúde mental. Eu acho que o nosso povo precisa disso, isso como um todo, o nosso povo brasileiro precisa disso, nosso povo cristão precisa romper barreiras quanto a esse assunto, e nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que vive os dois lados, tem uma vida cristã, tem a vida profissional que na terapia e atende e pratica e está a serviço da terapia e a serviço de Deus, para deixar claro para você que está aí do outro lado, que talvez tenha identificado que, poxa, talvez eu precise de uma terapia. Então, procura o atendimento especializado, uma profissional que vai te ajudar. Com certeza. Falando do versículo, está lá em Sim. Filipenses. Sabia? Filipenses. Filipenses 4, 6. Sabe quem escreveu Filipenses? Para quem é? Capicioso, né? Calma aí, vamos puxar. A missionária tá aqui. Puxa aí, missionária. Filipenses é por quem? Sabe? Quem escreveu Filipenses? O que é o livro de Filipenses? É bom para o pessoal aprender também. Vamos lá, vamos Vai ensinar. lá, já que você perguntou, você responde. Então, a igreja de Filipe. Isso Então, a carta aos Filipenses. Vamos De lá. Paulo. Cajadadas de tio Paulo, lembra disso? É isso aí. Isso era Eu muito queria bom. só, antes de você falar o seu versículo, eu queria só falar algo para os ouvintes, né? Para quem está nos assistindo. Sim. A questão de necessitar de uma terapia, Sim. ela tem que ser identificada e aceita na pessoa. Ele tem que se identificar como precisando de ajuda. Buscar um profissional, que o profissional vai fazer uma investigação dentro da terapia sistêmica. Uma investigação. Nessa investigação, ele vai encontrar onde existe um embaraço, ou seja, vai fazer um diagnóstico e vai entrar com uma intervenção. Mas o cristão que busca a terapia, ele pode fazer todo esse processo e não desvalidar o poder de Deus, de Jesus, como Salvador, curador. Ele vai fazer, no paralelo, orações a Deus, para que Deus dê sabedoria ao profissional e dê sabedoria a ele e confiança. E crendo que foi Deus que o conduziu àquele profissional. Pegou aí? Então vamos de versículo. Filipenses 4:6. Pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Vamos lá? Já falei que era Filipenses há um tempão, você não pegou a Bíblia? Eu moro. Vamos lá, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Sandra querida, muito obrigado pela tua presença aqui na Nova Sião, nesse quadro Nova Sião Digital com o especial Janeiro Branco. A gente vai trazer mais especiais falando de saúde, falando de todos os temas relevantes para que nossos espectadores e ouvintes possam crescer, possam aprender, possam ter conhecimento de causa e trazendo sempre profissionais como a Sandra, que está aqui com a gente. Sandra, deixa seus contatos para o pessoal. É isso que eu ia falar. Como é que a gente te já acha? Falou, a gente já falou aqui no Instagram e tudo mais, mas é importante você trazer também. Isso. Meu Instagram é @terapeuta Sandra Trindade. Meu telefone no WhatsApp, só atendo pelo WhatsApp, é 21 994 24 8306. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei demais. É muito bom estar falando porque é um trabalho que eu faço, que eu acredito. E a formação de terapia sistêmica, para mim, foi um divisor de águas, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque o curso é todo terapêutico e a gente primeiro tem que se curar para curar. E agradeço e louvo a Deus por Ele ter me colocado esta formação. Quero agradecer a minha mentora e professora, doutora Marisete Rodrigues, da Logos Psi, que foi onde eu me formei. Ela também é uma mulher de Deus e é casada com um pastor, é uma mulher de berço cristão.
E eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me deu de ter essa formação, de poder ajudar pessoas que creem em Deus como eu creio. Eu agradeço ao Júlio e ao Glauber que me trouxeram aqui, me deram essa oportunidade de falar dessa minha profissão, dessa abordagem que eu acredito e que vejo a cada dia a evolução dos meus pacientes. Obrigada. Amém. A vocês todos. A gente está muito feliz de ter te recebido aqui. É importante, às vezes, mandar um abraço para o pastor. Boa. Boa. Eu quero passar também um grande abraço para o meu pastor Alexandre Monteiro, da Assembleia de Deus Ministério Apacentar, ali na Curicica 381, Estrada do Curicica 381. Ele é meu líder espiritual, é meu orientador, mentor, acredita no meu trabalho e ele me estimula muito e está ansioso para assistir essa gravação. Opa, um grande abraço, pastor. Sandra, mais uma vez, obrigado. Julinho, abriu com oração, fecha com oração. É verdade. E antes, gente, fica ligado aí, você coloca nos comentários. Esse aqui é sobre janeiro, né, o Janeiro Branco, sobre saúde mental, mas coloca nos comentários aí assuntos relevantes que vocês queiram que a gente traga aqui para vocês. Vai estar aí no nosso canal Nova Sião Digital, coloca lá no YouTube, nos comentários, que você achou desse bate-papo, também que você quer que a gente traga aqui, né, de profissionais aqui para falar para vocês sobre diversos assuntos, e vai colocando aí, vai preenchendo aí, vai deixando a sua opinião. E é claro, as perguntas também que a gente pode passar para ela. Agora a gente já passou o arroba dela. Continua seguindo a gente aí, arroba Nova Sião Digital. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, Nova Sião Digital no YouTube, e vai seguindo a gente aí. A gente, é claro, sempre trazendo profissionais abençoados para você. Amém. É isso aí, muita informação. Obrigado. Vamos fechar com oração. É isso aí. Pai, te damos graças por tudo, te damos graças porque passamos esses momentos aqui com a Sandra, sempre trazendo um conhecimento maravilhoso sobre esse Janeiro Branco, sobre saúde mental, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, o ministério dela, a parte profissional cada dia mais. Ó Deus, queremos entregar a vida de cada ouvinte, aqueles que vão acompanhar esse bate-papo, agregar muito valor à vida delas. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte, aonde quer que esse conteúdo chegue, Pai. Não temos o controle sobre isso, mas o Senhor tem. Abençoe essas vidas que vão absorver esse conteúdo, Pai. Te damos graças por tudo e muito obrigado. Amém. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo especial aqui da Nova Sião Digital. Um abraço. Muito bom.